a gente vai falar de um assunto, hoje é um tema um pouco mais de ensino, a respeito do que a gente vai falar hoje, que é acerca de santidade, acerca de como nós andamos em santidade para Deus. É importante a gente entender que a palavra fala que nós somos santos, nós somos justificados, nós nascemos de novo, sabe? Cristo pagou o preço de todo o pecado. Mas é importante entender que isso não nos dá a liberdade de vivermos a nossa vida de qualquer jeito. Agora que nós estamos em Cristo, nós vivemos parecidos com Ele. Andando procurando ser cada vez mais parecido com Cristo. Então é muito importante a gente entender essas coisas, de como a gente pode cada vez mais estar realmente tendo uma vida mais em santidade, vivendo uma vida cada vez mais voltada para o Senhor. Amém? Aleluia! Gostaria que vocês então abrissem Tiago 1, a partir do versículo 12, para nós começarmos a nossa mensagem de hoje de manhã. Deus é bom. Aleluia. Tiago 1, 12. Quem achou diz amém. Aleluia. Tiago 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, diga ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Amém, irmã. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a gente vê aqui que tem pessoas que trazem um entendimento errado, como se Deus trouxesse a tentação para nós, cristãos, para testar aonde a gente está na fé, para testar onde a gente está na nossa santidade. E veja que Tiago, que está muito claro aqui em relação a isso. Não é Deus que nos traz a tentação. Não é Deus que nos coloca a nossa santidade à prova. Nós somos tentados pelo quê? Pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria vontade, por aquilo que nos atrai. Nós não somos tentados por Deus. Então, há uma vontade natural da nossa carne que ainda é mortal, que ainda tem corruptibilidade, que ainda tem uma natureza que não foi restaurada, que vai ser restaurada quando a gente for arrebatado. Aí sim nós vamos ganhar um corpo novo, santo, que não vai pecar. Hoje em dia nós ainda temos uma carne que ela tende para o mal. Ela vai pender sempre para o lado errado, por causa da queda do homem. Mas, então, essa carne, essa nossa vontade natural que nós temos de fazer algo errado, é o que nos atrai para o pecado. É aquilo que nos leva para querer pender, para fazer as coisas erradas. Então, não é Deus que nos propõe isso. E aí, a gente vê que Satanás, ele usa dessa vontade que a gente já tem, essa inclinação que a gente tem de fazer algo errado, para lançar sugestões, para trazer coisas para que a gente facilite que a gente caia. Então, ele vê você realmente perseverando, lendo a palavra, cada vez mais buscando do Senhor, orando, e crescendo no seu ministério. E aí Satanás ele levanta sugestões para que você comece a deixar isso de lado e volte para o pecado, para a prática antiga do pecado. Porque nós não somos mais pecadores, a gente vai falar sobre isso, nós não temos mais esse estilo de vida de pecado. Mas ele vai querer levantar coisas para nos tirar do nosso ambiente de santidade. Então ele vai utilizar dessas coisas, mas ele vai sempre usar coisas que nos atraem. Ele não vai vir com coisas que ele sabe que a gente já não vai cair, que a gente não vai ter problema. Ele sabe daquilo que a gente tem um ponto fraco, aquilo que a gente pende para o lado errado. E ele vai nos trazer sugestões, coisas para que a gente vá para fazer aquilo que é errado. Então ele aparece com uma aparência bonita, às vezes é só uma coisinha. Isso que é muito importante a gente entender.
A questão que muitas pessoas falam, não tem nada a ver isso daí. Queridos, às vezes uma pequena coisinha errada, que você acha, isso aqui é tranquilo, com aparência bela, aquilo ali pode ser um abismo para chamar outro abismo. Geralmente as pessoas trazem o maior exemplo, que é na vida sexual, isso daí, mas vamos trazer um outro exemplo. Digamos que a pessoa ela tem um coração muito ganancioso, um coração muito preso ao dinheiro. E aí aparece uma sugestão lá, olha, se você fizer isso aqui, você não sei o que, você vai sonegar um pouquinho de dinheiro aqui do imposto, você vai pagar menos imposto, e você vai estar... E aí aparece uma coisa assim, muito bela. Ninguém vai descobrir, está tudo certo. E aquilo é um primeiro passo para aquela pessoa cair nesse erro, nesse pecado de realmente porque nós temos que pagar também os nossos impostos como é dado na lei dos homens. Isso é errado fazer coisas de sonegar impostos, qualquer coisa assim, a gente está errando. Então a gente tem que fazer tudo conforme a lei também dos homens fala, a gente tem que cumprir a lei. E, sabe, então a gente está errando, a pessoa ela erra por um lado, e ela começa numa coisa muito pequena às vezes. Às vezes é um pouquinho de dinheiro que ela vai guardar ali, que vai economizar. Mas aquilo ali começa a chamar começa a chamar outro abismo, e aquilo ali, quando a pessoa vê, ela está toda enrolada nas suas finanças, porque ela deu uma pequena concessão. Ela aceitou uma pequena sugestão de Satanás, e aquilo foi trazendo um abismo, e trazendo outro abismo, e quando a pessoa vê, ela está enrolada em tanta coisa. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com a nossa vida. Cuidar com aquilo que nós estamos fazendo. Cuidado para que a gente não esteja errando nas pequenas coisas. Porque essas pequenas coisas que as pessoas não veem. Um grande pecado é fácil a gente chegar, a gente chega de longe. Mas agora aquele pequenininho que a gente nem percebe que muitas vezes é algo errado. É esse que é o maior que a gente tem que ter cuidado, porque é aí que vem a sugestão errada. Então a gente tem que andar vigilante, andar cuidando para que a gente não tropece. Sabe, Deus, Ele não está nesse lugar de julgamento, de ver, vamos ver até onde a Amanda vai. Eu vou colocar aqui um monte de tentação para ela, para ver se ela está mesmo firme. Deus não é esse Deus. Porque olha o que diz no versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, a aprovação vai vir, mas não vem da parte de Deus. Isso é muito importante a gente entender. E entender que Ele é o nosso auxiliador. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos alguém que nos auxilia, ei, você está indo pelo caminho errado. Volta para o meu caminho, volta para aqui que é segurança, volta para a minha palavra. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que Ele vai nos guiando. Tenho certeza que você já passou por isso, de você fazer algo errado, e algo dentro de você te chamar a atenção. Ei, volta para o caminho, você errou, vai lá e peça perdão. Não pode ser que seja só eu. Muitas vezes a gente comete um pequeno erro, fala errado com alguém, age de uma maneira errada, e aquilo dentro de nós, ei, corrige sua rota, é como um GPS, corrige sua rota. Isso é o Espírito Santo, é o nosso Espírito recriado, santo, que ele realmente não vai concordar com o pecado. Você que é nascido de novo, você tem um Espírito recriado, e esse Espírito, ele é justificado, ele é santo, e ele não concorda com atitudes erradas que nós tomamos, porque a santidade e o pecado não podem coexistir. Então, quando nós erramos, realmente, o nosso Espírito, ele fala conosco, ei, corrija a rota, vamos voltar para a palavra, volta para a rota certa, lá é o nosso lugar de segurança. Amém, queridos? Nós temos um auxiliador, você não acha que você está sozinho nisso, você não tem agora, a gente não tem essa palavra aqui como peso, mas para você entender como viver uma vida cada vez mais de santidade, cada vez mais almejando crescer nesse sentido. Porque não pense que você vai mudar a sua vida radicalmente de um dia para a noite.
Irmãos, isso não vai acontecer. Você aceitou Jesus num dia, no outro dia você já sabe tudo, já não erra mais. Não é assim, queridos. A gente vai todo dia crescendo, todo dia amadurecendo, todo dia negando as coisas erradas, todo dia. Até que nós sejamos arrebatados, nós vamos viver assim, negando coisas que vêm errada para nós, e buscando ser santos, buscando a santidade do Senhor. E aí, uma coisa que é importante a gente entender, que era uma coisa que até a gente estava comentando ontem, eu e os meninos lá em Viseu, que do pecado a gente não vai enfrentar. O pecado a gente não vai enfrentar para ver, eu vou ver aonde que eu estou. Eu quero ver se eu estou bom mesmo com Deus, vou me colocar numa situação de tentação para ver se eu resisto. Isso não é um lugar correto. Vamos ver lá em 1 Coríntios 6,18. A Bíblia, ela sempre nos orienta a fugir do pecado, nunca a enfrentá-lo. A gente vê Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala em 2 ocasiões para fugir do pecado, tanto da ganância, da avareza, e outra vez, em outra carta, para fugir do pecado da imoralidade sexual. Então ele não fala assim, enfrente, resiste, não, ele fala fuja do pecado. Nós, como cristãos, nós devemos fugir de ambientes que nos propiciem, que nos deixem mais tendenciosos a errar. Vamos lá, como está aberto já 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então olha o que Paulo escreveu aqui. Fuja da imoralidade, fuja do pecado. Está falando aqui que o nosso corpo é o santuário de Deus, já não pertence a nós mesmos. Então nós devemos realmente apresentar o nosso corpo santo para Deus. Romanos 12:1 nos diz isso. Nós devemos apresentar o nosso corpo santo, buscando a santidade. Esse é o estilo de vida do cristão. Tiago também escreve que essa é a verdadeira religião. Fugir dos padrões do mundo, fugir dos moldes do mundo. Entregar o nosso corpo em santidade ao Senhor. E como que nós fazemos isso? Uma das coisas, fugindo do pecado. Não nos colocar em ambientes que possam nos fazer errar novamente. Se uma pessoa, digamos assim, ela tinha um problema com bebida, e ela veio a Cristo. No momento que ela veio a Cristo, há pessoas que são instantaneamente curadas. Há pessoas que realmente algo acontece ali, que a pessoa realmente deixa ali daquele vício, naquele exato momento que aceitou a Cristo, e é um milagre. E há pessoas que não são assim, que precisa vencer aquilo gradativamente. Mas em ambos os casos, a pessoa que já deixou daquele vício, e a pessoa que está tentando vencer esse vício, ambos devem deixar de frequentar os lugares, as amizades que possam fazer com que ele caia de novo. Então, digamos que a pessoa, porque talvez aqui não tenha tanto esse costume, mas lá no Brasil é muito comum dos homens ir jogar um futebol, e depois do futebol ficar lá comendo churrasco, tomando cerveja. Muitas vezes esse futebol é só o gatilho para que ela volte àquela antiga prática. Para voltar àquela antiga prática do erro. E sabe, irmãos, quando nós entendemos isso, nós evitamos de estar em ambientes que vão nos fazer tentar para o pecado novamente. Fugir do pecado, fugir de amizades que nos façam errar. Se você sabe que você tem, às vezes, aquela pessoa que está sempre te induzindo a fazer coisa errada, está sempre te induzindo a ir para o caminho errado, irmãos, fujam de pessoas assim. Não estejam. Eu digo assim, eu não estou falando para você nunca mais falar com ela, bloquear em todas as redes sociais, não estou falando disso. Eu estou falando para não se associar, não ter julgo desigual com pessoas que te levam para o caminho errado. Porque
Porque muitas vezes a pessoa vem para Cristo, está querendo fazer tudo certo, mas mantém aquela amizade íntima com alguém que é ímpio. Não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Você está num outro nível, você está num outro patamar, como disse uma pessoa muito famosa no Brasil. Está num outro patamar. Sabe, irmãos? Então nós temos que nos cuidar para que a gente não esteja em ambientes que nos levem para esse tipo de erro, que nos induzam ao erro. Porque nós agora somos recriados. Mas não era assim. Não era assim antes de Cristo. Tanto eu quanto você, nós precisamos de Cristo para nós termos essa natureza de justiça de Deus. Efésios 2, essa é uma passagem muito, muito conhecida, que fala a respeito da nossa nova natureza. Ele vos deu vida, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então vamos lá. Adão, criado perfeito. Deus criou tudo perfeito. Porém, ele queria realmente que o homem o amasse por quem Deus é. Deus não queria escravos. Deus queria adoradores, pessoas que realmente adorassem a Deus por quem Ele é, não fossem obrigados a isso. Então havia uma escolha, o homem sempre pôde escolher, e até hoje você pode escolher, se você quer viver uma vida para Deus, ou viver a sua própria vida. Isso está nas suas mãos. As pessoas falam, Deus está no controle de todas as coisas, você está no controle da sua vida. E aí você pode decidir se você quer dar esse controle para Deus, e viver o que Ele quer para você, ou que você pode viver como você quer. Então, se nós vivemos a nossa vida do jeito que a gente quer, errando, fazendo tudo ao contrário que a palavra diz, e lá na frente nós temos uma colheita ruim, nós não podemos culpar a Deus por o que está acontecendo. Pessoas fazem isso, elas vivem uma vida toda errada. O Espírito Santo falando, ei, se conserta, não faça isso, e a pessoa não está ouvindo o que o Espírito Santo está falando para ela. E ela está toda errada. E aí lá na frente tem uma colheita ruim. Algo ruim acontece. E aí fala o quê? Não, Deus está no controle de todas as coisas. Ele quer que eu passe por isso, para que eu seja aprovado e aprovado. Irmãos, não é assim que funciona. Deus criou princípios, e Ele não passa por cima da sua palavra. Então Ele criou o princípio da semeadura e da colheita. O que nós estamos plantando hoje, vai ser o que nós vamos colher lá na frente. E se nós estamos plantando contenda entre as pessoas, desunião, falta de amor, é o que nós vamos colher lá na frente. Então, essa palavra é realmente para nos vacinar, para que a gente não esteja cometendo esse tipo de coisa. Que a gente esteja realmente semeando as coisas corretas hoje, para a gente estar colhendo lá na frente. Porque lá na frente a gente vai colher daquilo que a gente está plantando. E aí a gente não pode falar que é Deus que está fazendo isso, porque se nós estamos plantando coisas erradas, a gente vai colher coisas erradas. Mas voltando para cá, Deus criou tudo perfeito, tudo perfeito. Até Satanás, ele foi criado perfeito. Não havia, Deus não criou, vou criar o mundo inteiro, agora eu vou criar alguém ruim, só para fazer a tentação das pessoas. Não, Deus criou tudo perfeito. Ezequiel 28:15 diz, falando sobre Satanás, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Satanás era perfeito, até que achou iniquidade no coração dele, até que ele achou que ele deveria ser mais do que ele já era. Então, o homem, o Adão, ele peca. Ele estava no jardim do Éden, ele estava na presença de Deus, ele habitava com Deus, ele era imortal. Ele comia do fruto da árvore da vida. E ele peca, ele é destituído. Porque a palavra, destituído da presença, ele morre espiritualmente. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então vamos lá. Nós
entendemos que nós não somos apenas esse corpo físico. Amém? Nós somos um espírito. Deus nos criou espírito, nos deu uma alma, algo que nós pensamos, as nossas emoções, tudo aquilo que nosso intelecto, e nós temos um corpo físico, esse corpo aqui. Quando Adão peca, primeiro ele morre o quê? Espiritualmente. O seu espírito é desligado de Deus. Então todo ser humano, até Jesus Cristo, é desligado do Senhor. Ele era desconectado, seu espírito não estava mais na presença de Deus. Tanto que quando a presença de Deus vinha, ela só vinha no lugar, no Santo dos Santos, na antiga aliança, lá no tabernáculo, como talvez você ainda não tenha visto, a ministração está lá no YouTube, explicando sobre os tabernáculos. O pastor aqui deu uma ministração, uma aula, praticamente foi uma aula, amém? Se você talvez perdeu, ou se você às vezes quer rever, está lá no YouTube, essa ministração. Então era só naquele lugar, porque onde há a presença de Deus, a santidade de Deus, o pecado não pode existir. E por causa disso, uma pessoa sem Cristo, cheia de pecado, se a presença de Deus chegasse ali, a pessoa era consumida. Não porque Deus a matava, mas porque a santidade era tão grande, comparada ao pecado, que o corpo não resistia. Então o homem estava separado. E aí ele se tornava escravo do pecado. Viu como a gente leu aqui agora? Era a nossa natureza. Nós andávamos, versículo 13, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, sem Deus, sem a natureza divina, o homem ele tendia a fazer o mal. Você pode ver que toda a humanidade é a história de guerras e coisas horríveis acontecendo. Por quê? Porque a tendência do homem é sempre fazer o que é errado. Isso sem Cristo, isso sem nascermos de novo, éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos outra escolha. Mesmo, às vezes, uma criança, quando ela começa a ter a consciência, eu vou me acusar aqui mesmo. Eu, quando era criança, aprendi a escrever. Aí eu fui lá, aprendi a escrever meu nome. A primeira coisa que toda criança aprende a escrever é o próprio nome. Aí eu me chamo Alan e a minha irmã se chama Alana. E eu fui lá na mesa do meu pai tinha uma mesa de escritório muito bonita assim. E fui lá, peguei um estilete e Alan. Aí eu olhei e falei, risquei a mesa do meu pai vai brigar comigo. Já sei, vou colocar mais um A. Agora é a Alana. Só que eu tinha 5 anos, a minha irmã tinha 2. Então, olha mesmo como a criança, ela já tem a tendência de fazer o que é errado, de mentir, porque é a natureza do ser humano. Mas eu e você não estamos mais nesse lugar de pecado. Sabe, as pessoas falam, eu sou um pobre pecador, eu sou um miserável, não sei o quê. Irmãos, isso não é o que mais é a nossa realidade. A gente tem que entender que você peca, você erra, sim, mas você não é mais escravo desse desejo. Você não é mais escravo do seu próprio pensamento, da sua própria vontade da carne. A gente vai entender mais daqui a pouco, mas é importante a gente entender que a gente não pode concordar com o que diz lá no Velho Testamento, aplicando para a nossa vida hoje. A gente olha para o Velho Testamento com a ótica de Cristo, entendendo que Cristo veio, pagou todo o preço, e agora nós estamos numa nova e superior aliança. Nós temos que entender isso. Amém. Então, continuando lá em Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, aleluia! E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como nós somos salvos? É por fazer coisas boas? É por
eu não sei, fazer caridade. Ah, fulano morreu, mas era uma pessoa tão boa, com certeza está com Deus. Irmãos, infelizmente, ou felizmente, na verdade, sem Cristo, não importa o que você fez aqui na terra, coisas boas ou coisas ruins, sem Cristo, nós estamos condenados ao inferno por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas veja que em Cristo nós somos o quê? Ressuscitados dessa vida. Nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma vida com Cristo. Quem aqui já foi batizado nas águas? Amém. Quase todo mundo aqui já foi batizado nas águas. O que simboliza isso? É uma confissão pública de fé. E o que simboliza você mergulhar na água? É você morrer para o pecado. É morrer para a carne. Morrer para a sua vontade natural. É deixar aquilo de lado, abrir mão de tudo aquilo. E quando nós voltamos da água, isso significa nós ressuscitamos com Cristo. Nós ressuscitamos uma nova natureza. Nós ressuscitamos um novo ser. Eis que tudo ficou para trás. Tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Aleluia! Aleluia! O seu pecado, Deus não se lembra. Aquilo que você fez antes de chegar a Cristo, ficou lá atrás. Está lá atrás, esquecido. Justiça de Deus. A palavra diz que nós somos justiça de Deus. O que significa isso? Que nós estamos na presença de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido. Como se o pecado nunca tivesse existido. Tem noção do que é isso? E às vezes vem mentiras dizendo que você não é digno de estar cantando a Deus, de estar orando, de estar aqui. Isso é mentira. Mentira. Não deixe que essas mentiras impeçam você de ter uma comunhão com o Senhor. Se você errou, corrige a rota e fica com Ele. Ei, não deixe que mentiras venham dizer que você não é digno de estar aqui, que você não é digno de orar, que você não é digno de orar em outras línguas, porque você errou, porque você é pecador. Não, é mentira. Veja o que está escrito aqui, você vai ficar com o que o diabo diz, o que a palavra diz. A palavra diz que tudo já foi pago. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia! Aleluia! Todo escrito de dívida, todo pecado que você possa ter cometido lá atrás, e você possa ainda errar, já foi pago. Então não deixa que Satanás venha cobrar dívida mais uma vez. Sabe, se nós temos uma cobrança, vamos dizer, na internet, e você já pagou lá a fatura do mês. Se chegar alguém te ligando na sua porta, ei, você precisa pagar a internet. Você vai pagar novamente? Não, mas eu tenho aqui, tenho aqui a fatura, está tudo certo, já está pago. E a pessoa, se ela cobrar de novo, você vai pagar novamente? Uma dívida, ela só é paga uma vez. Então nós temos que entender, porque tem pessoas que estão querendo pagar novamente a dívida que foi paga por Cristo. Jesus já pagou essa dívida. A dívida do pecado já foi paga. A maldição do pecado já foi paga na cruz. Então a gente tem que entender, não pode deixar que essas mentiras venham atormentar a nossa cabeça. Porque eu tinha muito isso, antes de ter esse entendimento. Poxa, eu errei, eu nem orei essa semana. Aí eu chegava no culto e ficava com aquela condenação, não posso orar, não posso me render, não posso me derramar ao Senhor, porque eu não fui um bom cristão essa semana. Ei, irmãos, não tem se dedicado tanto a Deus quanto você deveria? Não deixe que isso te prenda. Muda a sua rota, comece a agir dessa forma, mas não deixe que isso te prenda. Não deixe que condenação de Satanás te impeça de avançar. Realmente hoje essa frase salta no meu coração. Ajustar a rota. Ajustar a rota. Como num GPS. Você está lá com o Waze. Aí você errou o caminho. Virou na rua que não era para errar. O GPS,
calcula a nova rota e faz, vai por aqui que vai dar, que você vai chegar no seu destino. É a mesma coisa, o Espírito Santo. Errou a rota, ei, volta para o que o GPS está te mandando. Volta para aquele caminho de segurança. Mas não fique na condenação. Não fique na condenação do pecado. Porque, sabe, irmãos, a Bíblia vai falar, a gente vai até ler para frente, que nós, mesmo nascidos de novos, a gente vai cometer erros. Nós vamos pecar porque está na nossa natureza. Mas, vamos lá, vamos abrir lá. Deixa eu achar aqui onde que eu coloquei. Aqui. 1 João 2:1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, entenda que o pecado na vida do cristão não é o estilo de vida, mas sim um acidente de percurso. Nós precisamos, errou, alinhar e voltar. Arrependimento é mudança de rota. É você, não apenas o remorso, não é o sentimento. Essa é a diferença entre o remorso e o arrependimento genuíno. Porque o remorso é apenas o sentimento, fica só nas emoções. Você sente tristeza, você chora. Mas dentro lá de você, você não mudou o seu coração, não mudou a sua rota. O arrependimento é muito mais profundo do que emoção, do que chorar. Arrependimento é mudança de rota. Eu estava indo para cá, indo para o caminho errado. Eu conserto meu coração e volto para a rota. Então, é importante entender que não há essa condenação, porque nós não somos mais escravos. Mas sabe, irmãos, ser salvo, ser justiça de Deus, entender que esse preço já foi pago. Há pessoas que deturpam essa palavra para dizer que você pode viver a sua vida do jeito que você quer. E aí há tantas igrejas com doutrinas muito erradas, dizendo que você pode ser quem você é, que Jesus te aceita como você é, você não precisa mudar. Ei, irmão, eu não sei que Bíblia que essas pessoas estão lendo, mas não é a mesma que a minha. Sabe, queridos, Jesus te aceita como você é quando você vem até Ele. Até você conhecer Ele, não importa o que você fez no passado. Isso é verdade. Jesus te aceita como você é, até você conhecer Ele. A partir que você é uma nova criatura, há só um estilo de vida, que é o estilo de vida da Bíblia, para mim e para você. Então, nós temos que corrigir também a nossa vida para viver uma vida parecida com Cristo. Sermos salvos, ter o nosso pecado já pago, não nos dá a liberdade para sair pecando, vivendo a nossa vida do jeito que nós queremos. Mas eu ouvi uma frase de alguém que me deixou muito feliz. Essa pessoa falou: eu entendendo o que Deus fez comigo, o que Ele fez na minha vida, a paz que eu sinto, eu tenho uma responsabilidade tão grande, eu não quero voltar para essas coisas erradas. Eu tenho uma gratidão tão grande para Deus que seria algo muito ingrato da minha parte se eu voltasse para as velhas práticas. Foi mais ou menos isso que essa pessoa falou. Eu fiquei muito feliz de ouvir algo assim. E me impactou. Realmente, a gente, às vezes, no passar do tempo, a gente pode desvalorizar ou esquecer a importância disso. O sacrifício de Jesus, o que Deus fez e faz na nossa vida. E isso é tão grandioso que a gente... É importante a gente ter essa gratidão no coração, entender que Deus fez algo tão grandioso para a gente simplesmente viver a nossa vida de qualquer jeito. Mas sim entender que como Ele fez algo que a gente nunca poderia pagar, o preço nunca a gente poderia pagar, o preço do pecado. E Ele pagou para nós. Então a gente faz o quê? Nós vivemos a nossa vida da melhor forma possível para entregar para Ele, para entregar uma adoração de verdade com o nosso corpo sem pecado. Realmente buscando a santidade, buscando ser parecido com Cristo cada vez mais. Olhar para Cristo e realmente buscar Ele como um padrão, uma referência e tentar viver como Ele é. Mas sabe, o nosso espírito ele é salvo, justiça de Deus, como a gente falou, o Espírito de Deus veio habitar dentro de nós. Nós não entramos mais na presença de Deus,
mas a presença de Deus, ela habita em nós. Nós estamos constantemente na presença de Deus. Até, às vezes, é um jargão a gente falar, entramos em tua presença, Senhor. É um jargão, mas é um jargão errado, porque nós estamos sempre na presença de Deus. Então, nosso espírito é recriado, nascido de novo, já é justificado, já é salvo. Agora, a nossa mente, ela precisa ser salva todos os dias. Tiago 1:21 nos diz, vou ver se o pessoal esperar um pouquinho. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com a mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Alma aqui, a alma, ela é o nosso intelecto, a nossa mente. A nossa mente, ela ainda não foi salva, mas a gente todo dia está renovando ela através da palavra, está realmente colocando a palavra para dentro, para que a nossa mente seja mudada e cada vez mais parecida com Cristo, para que a gente tenha controle sobre as nossas emoções. Há pessoas que falam, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu tenho um temperamento difícil, e quando eu preciso uma coisa, sou assim, não perdoo fácil, é o meu jeito. Irmãos, veja que isso é alma, isso é emoção. E a nossa alma, ela precisa ser transformada. Romanos 12:1, por favor, coloca lá, Vitor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja o que esse versículo está falando aqui. Não deixe a sua mente no padrão do mundo. Se no mundo é normal você não perdoar alguém que te fez mal, não fique com esse mesmo padrão do mundo. Se no mundo é normal talvez trair o seu cônjuge, não vos conformeis com esse mundo. Ficamos com a palavra. E como que a gente faz isso? Transformando a nossa mente através da palavra, lendo, ouvindo, realmente estando em contato com essa palavra, estudando, não apenas lendo de uma forma rasa, mas estudando, se aprofundando. Isso é capaz de transformar a nossa mente para que a gente viva cada vez mais em santidade. Se você está às vezes na dúvida de como que eu faço? Como que eu faço para viver uma vida assim? Palavra, querido. Comunhão com o Senhor. Comunhão com Deus é o que nos faz realmente estar mais forte espiritualmente, para que a gente possa negar o pecado. Então, se talvez você tenha um temperamento que era ruim, você tinha um temperamento que minha mãe era assim, eu sou assim também, não sou fácil. Ei, irmão, a palavra ela pode nos transformar, queridos. Ela transforma nossas emoções. A gente sempre fala que coloca as suas emoções no lugar dela. Muitas vezes você está com raiva do irmão, está com raiva de alguma situação que aconteceu, mas você precisa ir lá, passar por cima do seu orgulho, passar por cima daquilo que te fere, toda emoção, para ir lá ter comunhão com Ele, para andar em unidade e amor, como diz a palavra. Colocar as emoções no lugar delas. E sabe, eu não vou ler esse texto aqui inteiro, mas eu aconselho mesmo você está lendo Romanos 6, o capítulo inteiro na sua casa, que fala aqui a respeito disso, de entender que você está em Cristo, mas isso não nos dá a liberdade para viver nossa vida de qualquer forma, porque, como eu expliquei, quando nós morremos para o pecado, nós ressuscitamos com Cristo para a vida. Então, o pecado, ele era uma velha prática do velho homem. O velho Alan ficou lá atrás, antes de Cristo. Tudo que ele fez era lá atrás. As práticas erradas do Alan ficaram lá atrás. A gente abandona esse estilo de vida. A gente realmente vira a nossa página e tem uma página em branco. E a gente vai escrever isso com o quê? Procurando fazer as coisas de Deus. A gente ressuscita em Cristo para a vida. Então, meu irmão, eu realmente incentivo você nessa manhã a estar realmente deixando ser moldado pela palavra, deixando ser moldado
para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe? Não deixe que julgo nenhum de Satanás venha te tirar de coisas preciosas que Deus tem para você. E nós vamos entrar aqui para encerrar acerca do fruto do Espírito. Como que nós vamos viver em santidade? Então a gente já entendeu que a palavra ela renova a nossa mente para que a gente possa andar de uma forma mais parecida com Cristo, de acordo com a palavra. A gente renova a nossa mente para ser parecida com a palavra. E Gálatas 5, a partir do versículo 16, vai falar a respeito da luta que há internamente dentro de mim e de você, da carne contra o Espírito. Então o nosso Espírito é santo, santificado em Cristo, e a nossa carne ainda é corruptível, tendenciosa ao pecado. Então há uma luta interna de um querendo prevalecer em relação ao outro. A nossa carne ela quer prevalecer para fazer a vontade dela, e o nosso Espírito ele quer prevalecer para fazer a vontade de Deus. E qual que é o melhor caminho para nós? O que nós devemos decidir? Ficar com o Espírito. Então, versículo 16 de Gálatas 5 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o Espírito está militando contra a carne, para que você não venha errar mais. O Espírito está realmente nos conduzindo para um lugar de santidade, e a carne ela está ali, querendo aparecer, e você coloca ela no lugar dela. A vontade das coisas erradas aparece, mas você coloca ela debaixo da palavra. E nós só vamos fazer isso quando nós estamos fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo realmente, alimentando o que é correto. Sabe? Com que nós temos gastado o nosso tempo? É só com coisas banais, coisas naturais? Não que seja errado, irmão, você assistir filme, assistir uma série, ter momentos de lazer, não tem nada de errado com isso. O problema é com o que a gente tem colocado a nossa prioridade na nossa vida. Às vezes a gente passa um dia inteiro maratonando uma série, mas aí não consegue tirar 15 minutos para orar e ler a palavra. Sabe, irmãos, essas coisas a gente tem que entender que se a gente quer cada vez ser mais parecido com Cristo, a gente tem que dedicar a nossa vida, porque isso é bom, irmãos. Isso é bom, querido. É bom você ler a palavra, ter momentos de comunhão com o Senhor, chorar sozinho no seu quarto, cantar louvores, ouvir Deus falar contigo, orar. Não acho que isso é ruim não, querido. A sua carne ela não vai querer. Às vezes você vai ter que fazer força no começo. Mas sabe, irmãos, quando você está naquele ambiente, é tão maravilhoso, que às vezes você está lá concentrado no Senhor, que você passa muito tempo, e você nem nota quanto tempo que já passou. Tão focado no Senhor. Então, a gente tem que colocar nossas prioridades nas coisas de Deus. Quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, mais fortalecido nós estamos, e a tentação vem, a gente nem balança, porque a gente já venceu aquilo. Mas se a gente só está alimentando a nossa carne, esquece de Deus, esquece de buscar, nós estamos realmente muito pendendo para um lado errado. Nós estamos andando apenas no natural. Isso não é bom para o cristão. Então, as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, isso são as obras da carne, do velho homem, do seu velho eu, antes de Cristo. Nós andávamos fazendo essas coisas, mas agora nós estamos em Cristo. E há um fruto para isso. O Espírito Santo habita dentro de você, você é santificado, então nós precisamos externar para o nosso corpo aquilo que já está dentro de nós. Quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, mais nós estamos externando essa natureza divina que há dentro de nós. Quanto mais nós buscamos a palavra, mais nós estamos orando, mais a gente está realmente
colocando para fora o que há de santo dentro de nós. E aí a gente anda uma vida cada vez mais parecida com Cristo e em santidade, onde realmente o erro é algo, são coisas isoladas que você tropeça e corrige a rota. E aí no versículo 22 nos diz o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas já não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, as obras antigas. Então você decidiu, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu crucifico isso, eu coloco isso de lado com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia! Então, uma pessoa espiritual é uma pessoa que vem aqui e profetiza, é uma pessoa aqui que talvez tem uma eloquência muito grande, que prega muito bem, é aquela pessoa que dá uma palavra de conhecimento que você fica, uau, que revela o CPF, que revela o contribuinte da pessoa. Não, isso não quer dizer que a pessoa é realmente espiritual. Que às vezes a pessoa aqui, ela é tudo isso. Uau, que grande cristão, olha a pessoa ali em cima, pregando aqui, falando, uau, ele é muito espiritual. Aí chega no trânsito, saiu daqui, virou ali na esquina, alguém te fecha, que é isso, não sei o quê, já quer arrumar briga com a pessoa. Não tem controle próprio. Domínio próprio, tudo isso que a gente viu aqui. Uma pessoa espiritual é aquela pessoa que ela anda nessas coisas aqui, anda no fruto do Espírito, com essas características. Uma pessoa que é tardia no irá, uma pessoa que ama as pessoas. Quer ver se alguém é espiritual? Veja se ela anda em amor. Se nós somos, queridos, é impossível que nós estejamos lendo a palavra, realmente nos dedicando a ela como comunhão com Deus, e nós andamos indiferente com as pessoas, que nós não tenhamos amor, porque Deus é amor. Então, se a gente está cada vez mais crescendo espiritualmente, nós deixamos nosso espírito vencer a nossa carne, automaticamente o amor, ele é uma característica nossa, porque Deus é amor, está ali dentro. Sabe, eu vou chamar o Ministério de Música, e sabe, queridos, é muito importante entender isso, que nós estamos em Cristo. Há uma capacidade sobrenatural na sua vida para andar nesse sentido, para andar com essas coisas. Eu não quero te colocar peso, eu não quero te colocar te julgar por coisas nenhuma, porque Cristo não está nessa posição. Deus não mandou Jesus para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para resgatar o pecador. Ele não está te condenando, Ele não te condena, mas Ele está ali de braços abertos, esperando que você volte. Ele está ali torcendo por você, Ele está ali te conduzindo. Ei, filho, vai por aqui, que aqui é o caminho certo. Então a gente vai cantar novamente essa última música. Sabe, queridos, essa é uma música de realmente consagração das nossas vidas. E a gente entender hoje, realmente o que me salta mais no meu coração, é ajuste de rota. Ajustar a nossa vida, viver parecido com Cristo. E sabe, é tão bom viver parecido com Cristo, saber que você está fazendo aquilo que Deus te chamou, saber que você está fazendo aquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Porque viver com a nossa própria vontade, daquilo que nós achamos que é o melhor, queridos, não tem um final bom. Nos priva de viver coisas extraordinárias no Senhor. Mas está realmente vivendo na vontade dEle, oferecendo o nosso corpo como sacrifício a Deus. Há uma recompensa para isso, a gente leu lá no começo. Que a tentação vem e nós resistimos bravamente, nós deixamos de fazer a vontade da nossa carne, e nós fazemos aquilo que a palavra está dizendo. Por mais que você pudesse ter um grande benefício com aquilo, ou por mais que você pudesse saciar o que você está querendo naquele momento, mas você deixa isso de lado, essa vontade de lado, e fica com a palavra. Há um galardão para isso. Isso é adoração genuína com o vosso corpo. É a adoração genuína que o Pai procura. Não é palavras vazias, apenas eu te amo, Senhor, eu te adoro.
E aí na segunda-feira volta com a velha prática. Não, isso é adoração genuína, com o seu corpo, entregando ele como sacrifício vivo,